Posso concordar com isso, porque de fato há muitos negócios de Estado que foram feitos de uma maneira não lícita. E a Frelimo, infelizmente, ela também sempre teve uma lógica em que para a pessoa ser bem sucedida, para ser bem enquadrada dentro da própria Frelimo, a pessoa deve respeitar a disciplina partidária. Esta história da disciplina partidária e do chamado centralismo democrático que houve antes, que continua a haver até hoje, pode ser o cerne de tudo. Então significa, qual é essa disciplina? Para a gente, quando fala de disciplina, estamos a falar de linhas orientadoras essenciais de uma certa instituição, de uma família, por aí fora, ou dos valores nobres de uma família que devem ser seguidos. Quando você segue esses valores nobres, significa que você tem disciplina. Quando você é obediente a isso, você tem disciplina. Então, se a Frelimo acha que não pode ser uma outra pessoa que não seja desta organização política a ter privilégio de gerir questões fundamentais do Estado, então significa que a disciplina partidária da Frelimo, ela não é baseada em valores nobres da sociedade. Significa que aquilo que é disciplina partidária é uma disciplina de questões socialmente indisciplinadas. Então significa aí que logo, mais uma vez, se estas grandes figuras elas se conformam e se confortam com essa situação, então significa que há todas as razões para talvez nos próximos tempos serem figuras que vão se apagar na história, não é? Engenheiro, vamos agora ao Podemos. Neste momento, qual é o vínculo que existe com o Podemos? Já ouvimos muita coisa nesta relação, Venâncio Mondlane, Podemos. Qual é o vínculo que existe nesta altura? De forma muito neste momento pode ser um vínculo meramente afetivo com alguns membros do Podemos que ainda mantemos uma boa relação, uma relação amistosa, mas não temos nenhum vínculo institucional. Portanto, neste momento podemos dizer que com Podemos estamos totalmente divorciados. Certo. Há quem diz que o engenheiro foi alertado pelo Elvino Dias que era um risco associar-se ao Podemos. Esta é verdade que foi alertado? Mas essa pessoa que está a dizer isso, se estivesse aqui nesta sala, eu estava-lhe uma chapada. Para ver que isso é uma rasteira, digamos assim, de má fé, né? Quer dizer, a pessoa vai buscar as palavras de Elvino Dias, coitado, que não está aqui para se defender, para confirmar ou não essas palavras, e lança-nos. Quer dizer, coloca-me numa situação também um bocado indelicada e desconfortável, porque já não posso falar de uma forma um pouco mais, digamos assim, aberta, extensível, porque Elvino não está aqui. Mas né, se você foi não alertado que havia essa possibilidade de uma possível traição? Não, quer dizer, de uma possível traição não, mas o que eu recordo-me, ele não estava muito confortável com Podemos. Mas veja uma coisa, a pessoa que está a dizer isso pode não conhecer algumas questões, só gosta de fazer alguma especulação. O acordo que foi assinado com Podemos, praticamente o mastermind deste acordo, da nossa parte, nós nos chamávamos Futurena, né? Era a nossa organização informal, foi o Elvino Dias. Portanto, o Elvino Dias é que foi o cérebro que praticamente, ele da nossa parte e da parte do Podemos, a Ruth, não a Ruth, a Judite. Portanto, o Elvino Dias é que foi, digamos, o cérebro do acordo. E aquele acordo ele fez exatamente para salvaguardar situações de futuro em que podíamos ser traídos. É por isso que existem cláusulas lá que nos salvaguardavam de alguns direitos, de algumas situações, por aí fora, porque ele entendeu que se existe algum risco no futuro, que ele poderia assegurar isso colocando cláusulas, digamos assim, que nos pudessem proteger. Quer dizer que havia essa desconfiança, de certa forma? Sim, a desconfiança sempre existe. É por isso que qualquer tipo de acordo, ele só existe porque é preciso salvaguardar a parte, digamos assim,
a incógnita que existe na vida, quer dizer, a parte desconhecida e imprevisível do ser humano, não é? Então, essa desconfiança era normal. E depois também há uma outra parte um pouco relevante dessa desconfiança, e é por causa da suposta ideologia política do Podemos, não é? Porque Podemos é uma organização política que ela se desmembra da Frelimo, mas ela, a sua identidade ideológica continua próxima da Frelimo. Portanto, é um grupo, é uma instituição da esquerda, né? Do centro-esquerda ou de extrema-esquerda, mas então, e é totalmente diferente daquilo que nós somos. Entende que esta forma, esta aproximação que diz existir entre o Podemos e a Frelimo, que fez com que o presidente Forquilha, por exemplo, decidisse abandonar a estratégia de Venâncio Mondlane e optar uma outra estratégia? Será que esta aproximação tem Sim, o grande problema é sempre o mesmo. Vamos voltar à roda daquilo que eu disse antes. O problema é o seguinte: eu acredito que ele estava foi muito sincero no início. Eu acredito que não tinha o plano de traição desde o início. Eu acredito, quer dizer, talvez eu seja ingênuo, mas o que acontece? Quando nós passamos para a fase crítica, a fase pós-eleitoral, e que começa a questão do questionamento e, digamos assim, da reivindicação dos resultados, começa um momento difícil para todos nós. Começam as perseguições, começam as ameaças e tudo isso, e certamente que ele passou por essas coisas todas e não se aguentou neste momento turbulento, não é? E aí que vem aquela questão que eu disse, quer dizer, se você quer manter um propósito de vida útil para uma sociedade, você tem que pagar o preço por manter essa integridade. Você tem que saber que vai ter que suportar uma cruz pesada para manter essa integridade, para manter essa postura. Está a dizer que o presidente Podemos não aguentou com a pressão? Não aguentou com a pressão, mais provável, e depois, como ele já tinha ligações anteriores com a Frelimo, como é um homem ligado à segurança do Estado, você sabe, essa gente, como se diz, uma vez polícia para sempre. Então, todas estas coisas interligadas, ele as cozinhou e decidiu que a melhor coisa, de fato, é voltar a associar-me a Frelimo. Como algumas pessoas tentam fazer agora, que só a passar por este momento também dizem, era melhor você estar com a Renamo, não é? Porque estão a notar que o momento é difícil, então estão a tentar levar-me para uma zona de conforto. A melhor coisa é ir para a Renamo, e acabavas com tudo isto. Numa entrevista feita aqui no CIPcast, o presidente Forquilha disse que esta cisão deveu-se à forma como o presidente, o engenheiro Venâncio, estava a liderar o movimento. Disse que, por exemplo, não comunicava algumas decisões no âmbito deste acordo coligatório, não comunicava algumas informações, não dava a conhecer algumas informações a ele, e defende que o engenheiro estava a ser radical, de certa forma, na forma de atuar. E que há situações em que, por exemplo, há um documento que foi à presidência com as exigências que o engenheiro tinha, que não foi acordado com o Podemos, tanto que houve dois documentos diferentes que entrou na presidência, um do Podemos e o outro do engenheiro Venâncio Mondlane. Qual é a sua resposta a esta? Mas, isso é muito curioso, né, Raul? Porque se o Venâncio não comunicava, se o Venâncio estava a ser radical, como é que fica a luta dele, em particular, pelo povo moçambicano? Quer dizer, você vai abandonar uma luta pelo seu povo porque o Raul não está a partilhar comigo, o Raul está a ser radical, o Raul está a ser extremista, então logo eu tenho razões para dizer que vou abandonar o povo. Faz sentido? Porque você está na oposição, você tem um projeto político. E se você está na oposição, tem um projeto político e social alternativo de quem está no poder. E você não pode abandonar o teu projeto alternativo porque um parceiro teu, de repente, parou de partilhar informações contigo. Então você diz, já agora abandono também o povo e me associo ao adversário.
Não vês que isto, do ponto de vista da lógica racional, há uma disciplina que chama-se lógica racional. Do ponto de vista da lógica racional, isto é um anátema, quer dizer, isto é uma contradição profunda, não é? Alguém que está em uma crise existencial, não é? Então, não faz nenhum sentido, é uma fundamentação que tu notas, é uma fundamentação de circunstância, de alguém que está à procura de um refúgio por ter se metido numa armadilha que depois sabe muito bem de que essa situação é desconfortável para ser apresentada em público. Então arranja qualquer subterfúgio para justificar isso. A questão central aqui que se coloca, por exemplo, eu vou dar um exemplo muito simples. Uma das vezes ele, conversando comigo, estava fora do país, acho que estava no Catar ou no Dubai, já não me lembro, eu estava em Oman. Então ele a conversar comigo dizia assim, para nós amanhã decidimos, eu e os partidos políticos vamos fazer uma marcha a partir da Praça de Touros, uma marcha que vai sair dali da Praça de Touros até não sei onde. Até já comunicávamos a polícia, uma marcha pacífica, não sei o quê. Olha, no dia da tal marcha, a única marcha que ele dizia que ia participar, não aconteceu. Não esteve lá presente. Até a própria polícia que estava lá, à espera dos marchantes, não veio um único marchante, nem o líder da marcha esteve presente. Então esta que é a grande questão, esta que é a questão do fundo. Então significa que se você quer fazer uma luta desta dimensão, você não pode fazer a luta com uma pessoa que não está preparada nem sequer para organizar uma marcha pacífica, tem medo, não esteve lá presente. Então você não pode fazer isso. Isto faz-me recordar aquele filme do Spartacus, né? Não sei se estás a ver o dos 300, daqueles 300 guerreiros do Spartacus. Lembro-me que o Leônidas, que era o rei Leônidas, veio lá aquele jovem que era um pouco defeituoso, que queria participar como guerreiro de Spartacus. Ele o rejeitou. Ele disse, não, tu não podes fazer parte desta muralha de guerreiros, porque nós temos um princípio, que nós nos defendemos com a máxima força, e dentro da nossa linha de defesa, se aparecer uma pessoa fraca, é vital para nós, porque é onde o inimigo vai furar e destruir-nos a todos. Então tu não tens capacidade de manter o bloqueio forte, então não vale a pena entrar. Então é a mesma coisa, quer dizer, nós estamos a fazer uma luta que é extremamente perigosa. Estamos, como eu disse, estamos a confrontarmos com um monstro, com um gigante, com todos os meios, que nem o regime. Significa que você não pode ter uma pessoa vulnerável a ter informação detalhada sobre todos os planos. Se você entrega planos e elementos sensíveis da planificação da ação, você está a pôr em causa toda a organização. Em que momento entendeu que o presidente Forquilha era um ponto fraco na vossa estratégia? Em que momento percebeu isso? Não, eu entendi desde o início, porque logo que nós iniciamos a nossa reivindicação, no dia 21 de outubro, depois da morte do Paulo Guambe e do Elvino Dias, todas as ações que ele tomou a seguir foram sempre de evitar momentos que ele achavam que eram arriscados, mas que para mim sempre me pareceram coisas óbvias que devíamos fazer. Sempre esquivou qualquer tipo de posicionamento que tinha que ser um posicionamento corajoso para demonstrar que nós manifestávamos repúdio em relação àquilo que tinha acontecido e à situação que tinha ocorrido. Eu notei desde o início que ele nunca esteve disponível para isso. Então eu notava que era um elevado risco, aquilo que eu disse. Há vários anéis de segurança para as decisões. Há anel número 1, número 2, número 3, até o anel central. Então, há determinadas decisões que você, se partilhar com o anel 3, é um risco para você destruir toda a estratégia e destruir toda a organização. Então, talvez foi por isso que, como ele disse aqui neste podcast, que o engenheiro recusou o encontro com ele, com o líder da Renamo e do MDM no estrangeiro. Não, eu não recusei o encontro com eles no estrangeiro. O que eu tinha dito a eles é que não havia necessidade de gastarem fundos para saírem daqui até o Médio Oriente. Nessa altura estava no Médio Oriente. Gastarem mundos e fundos que nós não tínhamos para saírem daqui só para ir conversar comigo no Médio Oriente.
Eu disse a eles que é possível hoje nós conversarmos usando os meios digitais de comunicação digital que são possíveis hoje. E já naquela altura estamos a ter vítimas, estamos a ter pessoas que tinham sido baleadas, estamos a ter necessidades de dar apoio às pessoas que estavam nos hospitais, que fazia mais sentido usar esse dinheiro para apoiar as vítimas, que eram tantas, ao invés de se gastar para ir falar comigo. Engenheiro, vamos acelerar, mas só mesmo de tempo. O que é certo é que Podemos é a segunda maior força política neste momento. Assume que os 47 assentos é uma conquista de Venâncio Mondlane? Grande parte, sim, assumo, quer dizer, não, isso é inegável, né? É assim, nós temos que ver as coisas também historicamente. Na história de Podemos e nas